Bom, temos aqui agora uma imagem ilustrativa, né, que pode facilitar, talvez, o entendimento em relação ao espectro, né, do visível. Por que é importante, né, a gente falar sobre isso? Para que vocês possam ter a certeza de que eu não estou vendo os gases que estão na atmosfera, né, que nós vamos ver quais são os principais daqui a pouco, porém eles existem. E por que eu não os vejo? Né? Por que eu não enxergo o ozônio? Por que eu não enxergo o nitrogênio? Por que eu não enxergo o próprio oxigênio? Porque, né, nossa faixa visível, ela não permite que nós enxerguemos outras faixas também de radiação e, obviamente, de cores, né, que estariam presentes na natureza. Tá? Então, aqui é uma figura, né, mais ilustrada, que pode facilitar o entendimento de vocês, em relação também à radiação. Né? A atmosfera ela também apresenta uma capacidade de absorção de calor que se diferencia, né, entre suas camadas. Aqui, por exemplo, nós temos algumas imagens que vão mostrar frequências, né, que estão aqui dentro ou não da faixa do visível, e umas das que nós mais ouvimos falar, né, estão aqui. Aqui é a faixa que a gente consegue ver, né, e essas outras nós não conseguimos. Então, por exemplo, radiação ultravioleta. É muito comum, né, quem vai ao sol, quem trabalha debaixo de sol, quem vai à praia, quem vai para a beira do rio. A ideia, né, o trabalho na rua, ou simplesmente gosta de se proteger, é utilizar os protetores solares, né? Os protetores aí para a radiação solar. E aí alguém fala, diz assim, mas eu não estou vendo nada disso, isso é conversa, né? Claro, a gente não vai ver a radiação ultravioleta, porque ela está numa faixa espectral diferente da que nós conseguimos ver. Mesma coisa o raio-x, né? Quem nunca foi lá um raio-x e viu, por exemplo, alguma luz ser emitida do equipamento enquanto você fazia o exame, também não viu, né? Raios gama, piorou, isso aí a gente não tem contato direto. Então, a radiação emitida pelo Sol, né, em forma de calor, ela passa a se concentrar também nas camadas da atmosfera. E, obviamente, como a gente está falando aqui, não é possível enxergar se elas estiverem fora da nossa faixa do visível. E quais são, né, as camadas atmosféricas? Quais são? Né? Existem várias divisões e subdivisões da atmosfera. Porém, nós vamos trabalhar com uma divisão clássica, né? Troposfera, estratosfera, mesosfera, ionosfera e a exosfera. Tá? Essas são as principais camadas da atmosfera. Em sequência, né, pelas cores aqui, vocês observam da camada mais próxima a nós até as camadas mais externas, né, como é o caso da exosfera. Então, professor, qual que é a camada que nós estamos, nós respiramos? É a troposfera. Tá? É aqui onde a gente vive, né, desenvolve as atividades humanas, e é aqui onde os gases que nós necessitamos para a nossa vida circulam. Né? Na estratosfera, que já é uma camada mais acima, também chamada em alguns lugares de ozonosfera, pela grande quantidade e presença do gás ozônio, né? Que em outro momento nós vamos discutir um pouco sobre o famoso, né, buraco da camada de ozônio, e nós vamos ver que ele se concentra em maior quantidade na estratosfera. Então, para ficar fácil de entender a atmosfera, é só você pensar como se a atmosfera fosse um edifício, um prédio, né? E cada andar dele representa uma camada, né? Então, nós temos aqui a troposfera, né, que segundo aqui a nossa escala, ela vai aqui de 0 a 12 quilômetros, né, para cima, troposfera. Né? Temos uma camada chamada de tropopausa, que vai aí dos 12 até aproximadamente aí os 30 ou 40 quilômetros de altitude, onde se encontra, né, a camada de ozônio, está aqui, já na estratosfera, tá? Que é uma camada que já está aí praticamente a 50 quilômetros de distância, né, de altitude, se nós tomarmos por base aqui o nível do mar. Depois nós vamos ter a chamada estratopausa, que são sempre camadas intermediárias, né, entre uma e outra, onde aqui acontecem já alguns fenômenos, né, como por exemplo
Os meteoros, eles conseguem chegar até aqui. Tá? Hoje mesmo estava vendo um que caiu lá no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Então, eles conseguiram ultrapassar nessa camada e ser visto aqui, mas a maioria deles se desintegra, né, ao chegar aqui na estratopausa. Isso varia muito, principalmente pela questão de temperatura. Né? Vejam como acontece aqui. Ó. Nós saímos, né, as temperaturas vão ficando negativas, certo? Conforme você aumenta a sua altitude. E a pressão atmosférica, que a gente vai fazer uma aula só sobre pressão atmosférica, também aumenta. Depois nós temos a mesosfera, com a mesopausa, né, já acima de 80 km, e a chamada termosfera, né, que é uma camada que aparece também de forma intermediária entre a mesosfera e a exosfera. E na exosfera já estamos fora, né, digamos assim, do que a gente conhece da nossa ideia sobre o globo terrestre, e é onde circulam os satélites, né, onde acontecem fenômenos como as auroras boreais, né, que são só vistos no hemisfério norte, nas regiões polares. Então, cada fenômeno atmosférico ele ocorre em uma determinada camada.